A capacidade de identificar dificuldade é uma das funções mentais mais importantes do ser humano. Eu digo capacidade de identificar dificuldades, porque é essa identificação que vai permitir à pessoa lidar com problemas. Existem pessoas que têm horror a dificuldades. Claro que a medida de cada um é de que alguns apresentam mais dificuldades de lidar com dificuldades numa determinada área do que em outra. Mas a identificação de dificuldade é uma função primorosa, necessária, importante na vida de todos nós, porque ela nos permite realizar o trabalho, as tarefas necessárias para resolver problemas na vida comum, no cotidiano da vida. No entanto, existem pessoas que, por condição pessoal, em função do seu modo de formação, em função das dificuldades que ele tem de lidar com as emoções geradas depois da identificação da dificuldade, são maiores. Mesmo porque um problema, uma dificuldade, para a sua resolução ou para o seu enfrentamento, existem dois aspectos fundamentais. Existe a dificuldade em si, por exemplo, a dificuldade de resolver um problema de física, de matemática, resolver as questões mais banais da vida, porque é isso que vai mexer com a gente e é isso que vai contar na nossa vida. Por isso é que é preciso colocar a presença dessa dificuldade no contexto do cotidiano. Nós não estamos falando de dificuldades que ocorrem de 50 em 50 anos. Essas não nos perturbam tanto quanto as dificuldades que a gente encontra no dia a dia. Mas eu estava falando que, diante de uma dificuldade, o sujeito se encontra envolvido com a dificuldade em si, como eu disse, e com as emoções que elas geram. Quer dizer, a dificuldade é um acontecimento externo, é um ato de percepção diante de algo que precisa ser realizado na vida, no mundo cotidiano, né? No dia a dia e tudo mais. Bom, e outro problema é aquela dificuldade que surge no âmbito da vida emocional. É essa dificuldade no âmbito da vida emocional que vai nos favorecer, facilitar e impedir a possibilidade de que a gente possa resolver os problemas. Quer dizer,
De um modo geral, quando nos encontramos diante de uma dificuldade reconhecida, essa dificuldade tem o componente da dificuldade e o componente emocional. O mais importante, ou o mais difícil, não é a dificuldade externa, essa que a gente consegue enxergar, mas as dificuldades emocionais que são geradas diante do reconhecimento dessa dificuldade externa com a qual nós precisamos lidar. Mas como a vida mental não é nada fácil, né? Como a vida emocional de toda pessoa não é nada fácil, boa parte das pessoas recorre a uma atividade mental de ignorar a dificuldade. Esse é um problema que se acresce ao problema já referido. Quer dizer, o sujeito, em lugar de colocar em função a sua atividade mental de reconhecimento da dificuldade, ele nega, ele atua no sentido de desconhecer a dificuldade. E o desconhecimento da dificuldade nos leva a maiores dificuldades, porque a possibilidade em pauta é a de que a gente consiga resolver a dificuldade que se apresenta a nós. Mas, sem reconhecer essa dificuldade, nós ficamos completamente impossibilitados de resolver o problema. Por exemplo, um exemplo banal, simples, né? Se a gente entra numa determinada sala e uma cadeira está na nossa frente impedindo a nossa passada, se a gente não reconhecer a presença desse obstáculo para o nosso caminhar, se a gente não reconhecer, a gente vai certamente tropeçar na cadeira se a gente quiser passar. O tropeço é um transtorno a mais e algumas pessoas reagem a esse tropeço decorrente da impossibilidade ou do desconhecimento do obstáculo que estava, do problema que estava na nossa frente, termina gerando um problema a mais, pois em lugar da gente reconhecer o obstáculo e retirá-lo da nossa frente para que a gente possa passar, ao desconhecê-lo, e essa é uma atividade mental que a gente costuma chamar de negação, de negacionista, nós vamos criar um problema a mais. Quer dizer, a gente não vai resolver a dificuldade, porque antes de tentar resolver a dificuldade, surge um transtorno. A gente pode tropeçar na cadeira, que é o exemplo que eu ofereci, e até machucar. Isso pode desenvolver um sentimento de intolerância, de raiva, de descontentamento no sujeito, levando-o, muitas vezes, a desistir da intenção
de resolver a dificuldade ou de enfrentar a dificuldade. Enfim, esses são problemas muito complexos, mas problemas que tocam o nosso dia a dia, para o qual nós não dedicamos muita atenção. E a maioria, a grande maioria das pessoas vivem de trombolhos, vivem dando tombo, né? Vivem caindo diante de dificuldades não reconhecidas para a realização de um determinado objetivo, de resolver uma determinada dificuldade. Essas coisas se passam na nossa vida mental, afetando a nossa vida emocional de uma forma cotidiana. Quer dizer, não é importante, em primeiro lugar, as coisas que a gente vai enfrentar, eventualmente, uma vez na vida, a não ser que seja algo de muita gravidade, mas a maioria dos acontecimentos raros da nossa vida são acontecimentos que a gente lida com eles uma vez na vida, 2 vezes na vida, 10, 20 vezes na vida, qualquer coisa do tipo, né? O problema são os problemas do cotidiano, é aquilo que a gente faz no dia a dia. E a gente precisa lembrar que essas dificuldades a que eu me refiro neste episódio relatado, do sujeito que tromba com a cadeira, isso termina afetando até mesmo a disposição para enfrentar problemas. Claro, se ele é surpreendido por não ter reconhecido o obstáculo, todas as vezes que ele vai enfrentar uma dificuldade, isso termina gerando um sentimento de enorme desapreço e de grave intolerância diante de qualquer dificuldade. Quer dizer, na memória da pessoa fica guardado aquele sentimento de desagrado, de decepção, né? de impedimento que ele sofreu naquele dia que ele tentou resolver ou enfrentar uma determinada dificuldade que ele descobriu que precisaria resolver. Então, na memória da pessoa que vive essa situação, termina ficando um sentimento de desestímulo, porque isso muitas vezes não acontece uma só vez. Esse episódio pode ser um elemento formador de desestímulo para a pessoa que vai tentar resolver as próximas dificuldades. E aí ele já entra nessa condição, já afetado pelas memórias dolorosas que ele viveu diante da dificuldade que ele teve que enfrentar num determinado momento pregresso, anterior da sua vida. E nas pessoas, de um modo geral, eles vivem essas situações e são afetados por elas sem que ela se dê conta disso. A pessoa,
quando vai enfrentar uma nova dificuldade, depois de ter passado por aquela ocorrência anterior, ele não para examinar. Há 2 dias atrás, há uma semana, ou ontem, eu tive uma dificuldade onde ocorreu isso e aquilo comigo. E compara, e podendo comparar essa dificuldade passada, na qual ele enfrentou aquele atropelo, com a dificuldade atual, de modo a permitir que ele possa distinguir uma coisa com outra. Aliás, a atividade de distinção, de separação, de diferenciação entre a situação pregressa e a atual que ele se encontra prestes a enfrentar, não é realizada. E ele, então, passa a viver, a conviver com as mesmas emoções negativas que ele teve que enfrentar no exemplo desastroso que ocorreu com ele no passado. Claro que um episódio nem sempre é suficiente para marcar a pessoa de uma forma definitiva. Tem episódio que sim, porque são episódios que envolvem uma gravidade muito grande, né? Mas no cotidiano, as dificuldades do cotidiano, os problemas que ele tem que enfrentar, nem sempre um problema apenas é suficiente para marcar a pessoa de uma forma definitiva. Mas a repetição disso termina levando o sujeito a viver num estado de sobressalto. Quer dizer, ele acha, diante de novas dificuldades que ele terá que enfrentar, que vai viver os mesmos atropelos que ele viveu antigamente. E a memória que o marca faz questão de aparecer novamente nessa circunstância nova que ele terá que enfrentar, muito embora essa situação nova que ele terá que enfrentar seja uma situação absolutamente distinta, diferente daquilo que ele teve que enfrentar antes. Mas a memória não quer saber disso. A memória renova os mesmos sentimentos, renova os mesmos desagrados e, na verdade, o sentimento de medo. Quer dizer, e preso a esse medo nascido de contingências passadas, o sujeito vai enfrentar os novos desafios da vida com esse componente que cria uma dificuldade grave, uma dificuldade adicional para ele. Então, diante dessa circunstância, diante do novo problema, a pessoa vai ter que enfrentar as memórias negativas do passado que ele viveu, as dificuldades da dificuldade e os sentimentos que essas dificuldades vão gerar. E esse sentimento termina se confundindo dentro da vida emocional do sujeito. Então, o sujeito acha que, para todos os efeitos, que as dificuldades que ele irá enfrentar da próxima vez
vão acontecer as mesmas coisas que ele teve que enfrentar no passado. Nessas condições é que a gente pode dizer que o sujeito vive do passado. Quer dizer, o medo do atropelo do passado se repete na vida presente. Então, esta situação se enquadra muito bem naquela frase banal que as pessoas dizem com tanta frequência, que ele está vivendo no passado. Quer dizer, outra frase muito frequente, né, que é dita por aí, é que o sujeito nasceu na roça e continua vivendo na roça, depois de estar vivendo há 40 anos na cidade. E, claro que é perigoso usar esse tipo de frase simplesmente, porque isso pode nos levar a entender que se o cara nasceu na roça é porque ele vai ter problemas intransponíveis quando mudar para a cidade. Claro que ele vai ter problema, mas não necessariamente intransponível, mesmo porque o sujeito pode vir da roça com uma bagagem suficiente para enfrentar os problemas da cidade em muito melhores condições que muitas pessoas que nasceram na cidade. Isso quer dizer que na nossa contabilidade o que conta, em primeiro lugar ou sobretudo, são as memórias emocionais que nós guardamos da nossa vida pregressa. Bom, quem disse tudo isso foi quem está dizendo tudo isso é Amaury Oliveira Tavares. Trabalho na área de psiquiatria, psicanálise, psicoterapia há cerca de meio século. Eu faço questão de repetir isso porque essas coisas que eu estou dizendo e que não faz parte comumente da atenção das pessoas em geral, eu as retiro desse tempo de experiência convivendo com as dificuldades que tive que enfrentar no meu trabalho. Eu não li esse livro. Essas coisas que eu estou dizendo não é leitura de nenhum livro. Nenhum livro fala, que eu saiba, fala a respeito disso. Né? De qualquer maneira, muito obrigado e até a próxima.